Você tem certeza de que seu cochilo não está silenciosamente prejudicando você? Pode parecer surpreendente, mas a forma como os idosos cochilam pode dizer muito sobre sua saúde a longo prazo e até sobre sua expectativa de vida. Os médicos há muito sabem que o sono desempenha um papel vital na recuperação e reparo do corpo. Mas novas pesquisas revelam que certos hábitos de cochilo, aparentemente inofensivos, podem aos poucos minar sua saúde. Não apenas sua energia, não apenas sua memória, mas seu coração, seu cérebro e sua capacidade de funcionar de forma independente. Não estamos falando sobre se você cochila ou não. Muitos idosos se beneficiam de cochilos curtos e revigorantes, mas a maneira como você cochila pode ter grandes consequências. Alguns aumentam o risco de eventos cardiovasculares. Alguns confundem o ciclo do sono do cérebro e pioram a memória. Outros sobrecarregam silenciosamente sua digestão ou açúcar no sangue. E todos eles são totalmente evitáveis. Portanto, neste vídeo, vamos analisar cada um dos 5 erros de cochilo que os adultos mais velhos frequentemente cometem, às vezes sem nem perceber, e vamos explicar a ciência por trás de por que eles são importantes. Você sairá não apenas informado, mas com mais controle sobre sua saúde e rotina. E o mais importante, você aprenderá a cochilar de uma forma que te restaure, não que te coloque em risco. Se você tem mais de 60 anos ou se importa com alguém que tenha, este vídeo pode ser um dos mais reveladores que você assistirá hoje. Vamos começar. Número 1. Cochilar logo após as refeições. Pode parecer reconfortante deitar-se para um cochilo depois de um almoço farto, mas fazer isso pode estar silenciosamente prejudicando seu corpo mais do que você imagina. Quando comemos, especialmente refeições mais pesadas com carboidratos ou gordura, nosso corpo imediatamente começa a trabalhar na digestão desses alimentos. Esse processo exige um esforço coordenado do estômago, pâncreas, intestinos e fígado. Agora, quando você se deita muito cedo após comer, especialmente de costas, você está interrompendo esse ritmo natural. A gravidade já não ajuda mais seu sistema digestivo. Em vez disso, o ácido do estômago pode viajar mais facilmente para o esôfago, causando azia, refluxo ácido ou até refluxo silencioso que você nem percebe até que danifique sua garganta ao longo do tempo. Para os adultos mais velhos, isso é ainda mais preocupante. À medida que envelhecemos, nosso esfíncter esofágico inferior, a pequena válvula que mantém o ácido no estômago, enfraquece naturalmente. Isso significa que o refluxo ácido se torna mais comum e, com exposição repetida, pode irritar o revestimento da garganta ou até levar à inflamação crônica. Mas há mais. Deitar-se após comer também reduz a circulação para o cérebro e os músculos, justamente quando a digestão já está exigindo muito fluxo sanguíneo. Isso pode fazer você se sentir mais lento, grogue e mentalmente confuso após o cochilo, em vez de renovado. Superficialmente, um cochilo após a refeição pode parecer inofensivo. Afinal, é uma tradição em muitas culturas. Mas o contexto importa. Cochilar em uma posição sentada, como em uma poltrona reclinável ou sentado ereto em uma cadeira, pode ajudar a reduzir o refluxo. Mas deitar-se de costas logo após comer é um convite ao problema, especialmente se você já lida com pressão alta, diabetes ou declínio cognitivo. Pode parecer algo pequeno, mas isso se acumula. Esse hábito também se conecta a algo mais profundo, como escutamos nosso corpo. Quando somos mais jovens, podíamos comer um sanduíche, deitar e levantar sem problema. Mas depois dos 60, nosso corpo precisa de tempo para se ajustar e se recuperar. Por exemplo, Robert, um aposentado de 74 anos do Missouri, costumava tirar seu cochilo diário logo após o almoço. Ele sempre se sentia mais cansado depois, não melhor. Quando seu médico o aconselhou a esperar de 30 a 60 minutos antes de deitar-se, e de preferência sentar-se numa cadeira nesse meio tempo, ele notou uma diferença surpreendente. Seu refluxo ácido praticamente desapareceu e ele parou de acordar com dor de garganta. Ele até disse que sua mente ficou mais clara durante a tarde. Há também um aspecto psicológico aqui. A sonolência após as refeições nem sempre é física. Às vezes, reflete fadiga mental, tristeza ou falta de estímulo.
Muitos idosos que se sentem solitários ou pouco engajados acabam adotando o hábito de comer e cochilar por rotina, não por necessidade. Isso se torna um ciclo. Quer cochilar, acordar grogue, sentir menos motivação para se mover e repetir com o tempo. Isso não apenas afeta a Bardadat, mas também abate o ânimo. Conclusão: você não precisa abrir mão dos cochilos, mas preste atenção em quando e como os faz. Dê ao seu corpo tempo para digerir. Sente-se ereto por um tempo. Talvez faça uma caminhada leve pela casa ou pequenas tarefas domésticas. Assim, quando for cochilar, sentirá de fato os benefícios. Porque o objetivo não é apenas descansar, é restaurar. E a forma como você encara isso faz toda a diferença. Número 2. Cochilar por tempo demais. Um cochilo pode parecer o reinício perfeito no meio do dia, especialmente à medida que envelhecemos e nossa energia começa a cair à tarde. Mas há um ponto de virada em que o cochilo deixa de ser útil e passa a ser prejudicial. E esse ponto geralmente está por volta dos 30 minutos. Quando os idosos cochilam por muito tempo, especialmente por mais de 1 hora, isso pode levar a um fenômeno conhecido como inércia do sono. É aquela sensação de confusão e torpor que sentimos ao acordar de um sono profundo. Em vez de acordar renovado, você acorda lento, às vezes até mais cansado do que antes. Mas não se trata apenas de como você se sente após o cochilo. Cochilos longos durante o dia, especialmente os que passam de 1 hora, estão sendo associados a problemas de saúde mais sérios. De acordo com pesquisas publicadas em vários periódicos de geriatria e neurologia, idosos que cochilam em excesso durante o dia têm um risco significativamente maior de desenvolver declínio cognitivo, incluindo condições como demência. Por quê? Porque cochilos longos bagunçam o ritmo natural de sono e vigília do corpo, dificultando dormir à noite e manter o sono. E o sono noturno de má qualidade é um dos maiores preditores de problemas de memória, distúrbios de humor e redução da função imunológica nos idosos. O que muitas vezes é mal compreendido é que a necessidade de um cochilo longo às vezes é um sintoma e não uma solução. Sentir que precisa dormir 2 ou 3 horas pode ser o modo do seu corpo avisar que algo mais profundo está acontecendo. Má qualidade de sono à noite, apneia do sono não diagnosticada, depressão ou até sinais iniciais de alterações neurológicas. Portanto, em vez de aceitar cochilos longos como normais, eles devem ser vistos como um sinal de alerta, uma mensagem que merece atenção. Veja o exemplo da Irene. Ela tem 81 anos e durante anos tirava cochilos diários de 2 horas porque sempre se sentia cansada. Mas em vez de melhorar, ela notou que sua memória estava piorando e seu sono noturno se tornava mais curto e fragmentado. Sua filha a encorajou a procurar um médico, que a encaminhou para um especialista do sono. Descobriram que ela tinha apneia do sono moderada e baixos níveis de vitamina D. 2 coisas que ela nunca teria imaginado. Quando trataram essas questões, Irene passou a fazer cochilos mais curtos, de 20 minutos. E, de repente, sua energia, memória e qualidade de sono começaram a melhorar. O tempo ideal de cochilo para idosos, segundo a maioria dos especialistas em sono, é de cerca de 20 a 30 minutos. É tempo suficiente para recarregar o cérebro sem entrar nos estágios mais profundos do sono, dos quais é mais difícil acordar. Esses cochilos curtos, chamados power naps, podem aguçar a mente, reduzir o estresse e até apoiar a saúde do coração. Tudo isso sem bagunçar o sono noturno. Também vale destacar que cochilos mais longos durante o dia podem aumentar sentimentos de isolamento ou inquietação, especialmente para quem vive sozinho. Quando o cochilo consome metade da sua tarde, você perde um tempo precioso que poderia ter usado para se movimentar, se conectar com outras pessoas ou envolver sua mente em algo prazeroso. Esse tempo importa, especialmente depois dos 65 anos, quando manter-se mentalmente ativo e socialmente conectado é uma das formas mais poderosas de desacelerar o envelhecimento. Então, se você se pega precisando regularmente de 2 ou 3 horas na cama durante o dia, vale a pena se perguntar o que realmente está por trás desse cansaço. E o que aconteceria se você reduzisse esse cochilo para um descanso breve em vez de um segundo sono? Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente número 2 aqui embaixo para eu saber que você está aqui.
E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora vamos continuar. Número 3. Cochilar em posição reclinada por horas. Há algo inegavelmente tentador em uma poltrona reclinável aconchegante. As almofadas macias, o jeito como envolve seu corpo, o som reconfortante da televisão ao fundo. Para muitos idosos, ela se torna o local não oficial do cochilo. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Cochilar por longos períodos em uma posição reclinada, mas ereta, como em uma poltrona, pode ser uma ameaça silenciosa à sua saúde. Quando você cochila em uma poltrona em vez de deitar-se na cama, seu corpo não relaxa completamente da mesma forma. Seu diafragma, o músculo responsável por puxar o ar para os pulmões, precisa trabalhar mais nessa posição semi-sentada. Com o tempo, isso pode levar a uma respiração superficial durante o cochilo, e respiração superficial significa menos oxigênio chegando ao cérebro, ao coração e aos músculos. Isso não é apenas uma questão de conforto. Estudos mostram que uma oxigenação ruim durante o repouso, especialmente em idosos, está ligada à fadiga, confusão mental e até sobrecarga cardiovascular. Além disso, cochilar na poltrona pode prejudicar a circulação, especialmente nas pernas. A gravidade naturalmente puxa o sangue para baixo e quando os joelhos ficam dobrados por longos períodos, isso pode retardar o retorno do sangue ao coração. Esse fluxo sanguíneo estagnado aumenta o risco de coágulos, especialmente em idosos com varizes ou mobilidade reduzida. Pode até se desenvolver uma condição chamada trombose venosa profunda, TVP, quando a pessoa cochila por horas na cadeira sem se alongar ou caminhar depois. Nos piores casos, esses coágulos podem viajar até os pulmões e se tornar fatais. Por exemplo, Marvin, um supervisor de fábrica aposentado de 76 anos, costumava cochilar em sua poltrona todas as tardes por 2 horas. Ele acordava com dor no pescoço e formigamento nas mãos, mas achava que era apenas coisa da idade. Seu médico acabou diagnosticando uma compressão na coluna cervical, causada em parte pela má posição do pescoço durante os longos cochilos na cadeira. Quando Marvin passou a deitar na cama para cochilos curtos e usou um travesseiro de pescoço simples, a dor diminuiu em poucas semanas. Mas talvez o perigo mais sutil seja psicológico. Cochilar na poltrona da sala, muitas vezes em frente à TV, pode se tornar mais uma forma de fuga do que um descanso verdadeiro. É fácil cair num padrão de adormecer durante o dia por tédio, e não por cansaço real. E quando isso acontece com frequência, é um sinal de falta de envolvimento com a vida. Torna-se um hábito de se afastar do mundo, em vez de participar dele. E para os idosos, em especial, estimulação mental, propósito e interação são essenciais para o bem-estar a longo prazo. Então, se você se percebe adormecendo na cadeira todos os dias, tire um momento para se perguntar: estou realmente descansando ou estou lentamente me entregando a uma rotina perigosa? Os melhores cochilos acontecem deitado, em um espaço tranquilo e com apoio adequado, por 20 a 30 minutos. Não se trata de negar o descanso. Trata-se de escolher o tipo de descanso que realmente renova, e não que prejudica. E às vezes, essa mudança simples, da cadeira para a cama, pode fazer toda a diferença. Número 4. Cochilar muito perto da hora de dormir. Você pode pensar que cochilo é cochilo. Apenas um descanso sempre que estiver cansado. Mas aqui está uma realidade que muitos idosos só percebem quando viram uma frustração noturna. Cochilar muito perto da hora de dormir pode atrapalhar seriamente seu ciclo de sono e, aos poucos, prejudicar sua saúde geral. Nosso corpo funciona com base em um relógio interno chamado ritmo circadiano. Ele ajuda a regular os ciclos de sono e vigília, liberando hormônios como a melatonina, para nos acalmar à noite, e o cortisol, para nos despertar pela manhã. Mas quando tiramos cochilos tarde demais no dia, especialmente nas 3 ou 4 horas antes do horário normal de dormir, confundimos esse ritmo. Em vez de sentir sono natural por volta das 21h22, o corpo pensa que já descansou e empurra o sono para mais tarde, dificultando o adormecer à noite. Essa interrupção pode parecer pequena no começo, talvez apenas um pouco de agitação antes de dormir. Mas com o tempo, ela se acumula.
O sono se torna fragmentado. Você pode acordar mais durante a noite ou sentir-se grogue e nada descansado pela manhã. E em idosos, má qualidade do sono não significa apenas um despertar mal-humorado. Ela pode levar a declínio da memória, maior risco de quedas, pressão alta e até aumento da depressão. Por exemplo, Dorothy, uma avó de 74 anos com 5 netos, começou a tirar cochilos à tarde por volta das 18 horas, após o jantar. Ela dizia que ajudava na digestão e relaxamento, mas logo percebeu que não conseguia dormir antes da meia-noite. E mesmo assim, seu sono era inquieto. Sua energia durante o dia caiu e ela começou a pular as caminhadas matinais que antes adorava. Seu médico a ajudou a perceber que os cochilos no início da noite eram os culpados. Quando ela passou a descansar mais cedo, por volta das 14 horas, voltou a dormir melhor à noite e acordar mais disposta pela manhã. Cochilar no fim do dia também reduz o que os especialistas chamam de pressão do sono, aquela sonolência natural que se acumula ao longo do dia e ajuda o cérebro a entrar num sono profundo e restaurador à noite. Quando você cochila à tarde, libera parte dessa pressão, o que aumenta a chance de acordar durante a noite ou permanecer apenas nos estágios leves do sono. Esse sono leve é menos restaurador e, com o tempo, afeta tudo, desde o seu equilíbrio físico até os níveis de açúcar no sangue. Para manter-se em sintonia com as necessidades do seu corpo, os especialistas recomendam limitar os cochilos para antes das 15 horas e mantê-los curtos, cerca de 20 a 30 minutos. Pense neles como um recarregamento suave, não uma reinicialização completa. Então, se você está com dificuldades para dormir à noite e se pergunta por que se sente confuso pela manhã, mesmo após 8 horas na cama, pergunte-se: quando estou cochilando? A resposta pode estar escondida na sua rotina noturna. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações úteis, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Número 5. Cochilar sem ajustar o ambiente. Muita gente acredita que tirar um cochilo é simplesmente fechar os olhos e deixar o corpo descansar. Mas o que muitos não percebem é que como e onde você cochila pode afetar drasticamente como o seu corpo interpreta esse descanso. Cochilar em um ambiente inadequado pode enviar sinais confusos ao cérebro, fazendo com que ele permaneça em estado de alerta, em vez de entrar num estado verdadeiramente restaurador. Veja bem, à medida que envelhecemos, nossos sentidos podem enfraquecer um pouco, mas nosso cérebro continua surpreendentemente reativo aos sinais do ambiente. Ruído, temperatura, luz, até mesmo a posição do corpo, podem influenciar a qualidade do cochilo. E aqui está uma realidade incômoda. Muitos idosos cochilam com a TV ligada no fundo, as cortinas totalmente abertas ou sentados numa cadeira que não apoia bem o pescoço ou a coluna. Esses hábitos podem parecer inofensivos, mas com o tempo reduzem os benefícios reais do cochilo e até contribuem para a fadiga crônica. Vamos falar, por exemplo, da luz. Quando seu corpo está exposto à luz forte, especialmente à luz azul vinda de telas, isso inibe a liberação de melatonina, o hormônio que ajuda a adormecer. Então, mesmo que seus olhos estejam fechados durante o cochilo, a luz que entra pelas pálpebras pode confundir seu relógio biológico. O resultado? Um cochilo que parece mais um apagão mental do que um momento de real rejuvenescimento. O som é outro fator importante. Alguns idosos acreditam que se acostumaram com ruídos de fundo, mas as pesquisas dizem o contrário. Mesmo sons suaves e familiares, como conversas na TV ou carros passando, podem impedir seu cérebro de atingir os estágios profundos do sono, que são os responsáveis por consolidar a memória, regular hormônios e reparar células. Ou seja, se o ambiente está barulhento, você até pode estar cochilando, mas não está se recuperando. E então temos a postura. Deitar nem sempre é prático durante o dia, especialmente em ambientes compartilhados. Mas cochilar em uma posição desconfortável, encurvado em uma cadeira dura ou encolhido em um sofá sem apoio, pode causar má circulação, dores nas costas ou pescoço e respiração interrompida.
Idosos com apneia do sono ou com capacidade pulmonar reduzida são especialmente vulneráveis ao cochilar em posições comprimidas. Um bom exemplo é o George, de 77 anos, que costumava cochilar todas as tardes na poltrona com as persianas abertas e o noticiário passando na TV. Ele achava que estava descansando, mas sempre acordava grogue, irritado e com dor no pescoço. Quando foi orientado a mudar sua rotina, fechar as persianas, usar um travesseiro de pescoço, desligar a TV e tocar música instrumental suave, percebeu uma grande diferença. Seus cochilos ficaram mais curtos, mais revigorantes, e ele não precisava mais de café depois para se sentir acordado. A lição é clara. O ambiente do cochilo é tão importante quanto o cochilo em si. Assim como você não jantaria em pé num corredor barulhento, não deve esperar um descanso de qualidade em um ambiente mal preparado. Criar um espaço dedicado para o cochilo, silencioso, escuro, confortável e com suporte adequado, pode melhorar desde o seu humor até a função do seu sistema imunológico. Isso é especialmente vital para os idosos, cujos padrões de sono já são mais frágeis. À medida que envelhecemos, nossa arquitetura do sono muda. Temos menos sono profundo e mais despertares durante a noite. Um cochilo mal feito pode agravar esse desequilíbrio, levando a um ciclo de cochilos superficiais durante o dia e noites agitadas. Portanto, não subestime o poder do seu ambiente. Ele pode restaurar você, ou roubar o descanso de que seu corpo tanto precisa. Algumas pequenas mudanças no local onde você cochila podem fazer uma enorme diferença em como você se sente, pensa e se movimenta ao longo do dia. E nessa fase da vida, cada momento de descanso de qualidade conta. Reflexões finais. Sabe o que mais surpreende muitas pessoas sobre o envelhecimento? Não são as dores ou os passos mais lentos. É o momento em que você percebe que a forma como vive hoje molda silenciosamente como e por quanto tempo você viverá amanhã, especialmente quando se trata de algo tão simples e subestimado quanto um cochilo. Sim, um cochilo. Não é um grande evento da vida, nem um tratamento complicado. É apenas a decisão tranquila de descansar melhor. A verdade é que muitos idosos não dão ao cochilo a atenção que ele merece. Pensam que é só um soninho rápido ou sempre fiz assim. Mas pequenos hábitos, quando repetidos diariamente, tornam-se poderosos. Eles ou apoiam sua longevidade, ou a corroem lentamente em silêncio. E na maioria das vezes, só percebemos quando o dano já foi feito. Quero deixar você com este pensamento. Imagine uma versão de você mesmo que acorda de um cochilo, não grogue, não com dor, mas renovado, com a mente clara, cheio de energia. Isso não é uma fantasia reservada aos jovens. É algo que você pode criar a partir de hoje. Apenas aplicando o que aprendeu aqui. Você merece um descanso de qualidade. Você merece se sentir bem depois de dormir, e não pior. E você tem o poder de tornar isso realidade, um cochilo de cada vez. Obrigado por estar conosco hoje. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como pretende aplicá-la na sua vida. Suas palavras são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-las. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.